Vamos lá, parte 2 do discurso sobre a servidão voluntária de Etienne de la Boétie. Estou na página 27. Bom, Catão de Útica, quando era ainda menino de escola, entrava muitas vezes na casa do ditador Sila, cujas portas lhe estavam abertas, não só por pertencer a uma família nobre, como até por ser parente próximo de Sila. Acompanhava-o sempre o preceptor, como era costume entre os filhos de boas famílias. Deu ele então conta de que em casa de Sila, na presença deste ou por sua ordem, muitos cidadãos eram presos e condenados, eram uns banidos e outros estrangulados, decretava-se a confiscação dos bens e era perdida a cabeça de muitos. Ou seja, mais parecia o paço do tirano do que a morada do governador da cidade. Era menos um tribunal de justiça do que uma espelunca da tirania. Perguntou o nobre infante ao preceptor: dar-me-eis um punhal? Metê-lo-eis sob a toga e, como entro muitas vezes nos aposentos de Sila, antes dele acordar, o meu braço há de ter força suficiente para libertar o povo. Este é um dito digno de Catão, assim já se revelava digno da morte que teve. Mas se porventura a história não referisse o nome dele, nem o local, seria facílimo adivinhar que se trata de um romano e natural de Roma, da verdadeira Roma, quando ela era livre. Mas para que dizer mais? Em boa verdade, não creio que o país e a terra importem muito. Em todos os países, em todos os climas, sabe mal a sujeição e é gostosa a liberdade. Dignos de dó são os que nasceram com a canga no pescoço. Devem ser desculpados e perdoados, pois nunca tendo visto sequer a sombra da liberdade, e ninguém lhe a tenha mostrado, não sabem como é mal serem escravos. Há países em que o sol aparece de modo diverso daquele a que estamos habituados. Depois de brilhar durante 6 meses seguidos, deixa-os ficar mergulhados na escuridão, nunca os visitando no meio do ano. Se os que nasceram durante esta longa noite nunca tivessem ouvido falar do dia, seria de espantar que eles se habituassem às trevas em que nasceram e nunca desejassem a luz. Nunca se lastima o que não se conhece, só se tem desgosto depois de ter gozado o prazer, depois de ter conhecido bem e se recordar a alegria passada. É natural no homem o ser livre e o querer sê-lo, mas está igualmente na sua natureza ficar com certos hábitos que a educação lhe dá. Diga-se, pois, que acaba por ser natural tudo que o homem obtém pela educação e pelo costume, mas da essência da sua natureza é o que lhe vem da mesma natureza pura e não alterada. Assim, a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. Provam-no os cavalos sem rabo, que no princípio mordem o freio e acabam depois por brincar com ele. E os mesmos que se rebelavam contra a sela acabam por aceitar a albarda e usam muito ufanos e vaidosos arreios que os apertam. Afirmam que sempre viveram na sujeição, que já os pais assim tinham vivido. Pensam que são obrigados a usar freio. Provam-no com exemplos e com o fato de há muitos serem propriedade daqueles que os tiranizam. Mas a verdade é que os anos não dão o direito de se praticar o mal, antes agravam a injúria. Sempre haverá umas poucas almas melhor nascidas do que outras, que sentem o peso do jugo e não evitam sacudi-lo. Almas que nunca se acostumam à sujeição e que, à imitação de Ulisses, o qual por mar e terra procurava avistar o fumo de sua casa, nunca se esquecem dos seus privilégios naturais, nem dos antepassados e da sua antiga condição. São esses dotados de claro entendimento e espírito clarividente. Não se limitam como vulgo
a olhar só para o que tem adiante dos pés, olham também para trás e para frente e, estudando bem as coisas passadas, conhecem melhor o futuro e o presente. Além de terem um espírito bem formado, tudo fazem para aperfeiçoá-lo pelo estudo e pelo saber. Esses, ainda quando a liberdade se perdesse por completo e desaparecesse para sempre do mundo, não deixariam de imaginá-la, de senti-la e saborear. Para eles a servidão, por muito bem disfarçada que lhes aparecesse, nunca seria outra coisa boa. O Gurão turco teve perfeita consciência de que os livros e a doutrina, mais do que qualquer outra coisa, dão aos homens a capacidade de se conhecerem e de odiarem a tirania. Sabe-se que nas suas terras não há mais sábios do que os que lhe convém a ele. Acontece que o zelo e a dedicação dos que, apesar de tudo, prezam a liberdade, não têm efeito algum, pois, mesmo que sejam em grande número, não se podem conhecer uns aos outros. A tirania subtrai-lhes todas e qualquer liberdade de agir, de falar, de pensar. Têm de guardar só para eles as suas fantasias. Razão tinha Momo para zombar quando censurou o homem forjado por Vulcano, por não lhe ter feito no coração uma janela através do qual pudessem ser vistos os seus pensamentos. É sabido que Brutus e Cássio, ao planejarem a libertação de Roma, ou antes, no mundo inteiro, não quiseram que Cícero, o maior zelador do bem público, entrasse na conspiração. Julgaram que tinham um plano demasiadamente débil para tal façanha, confiavam na vontade dele, mas não estavam muito seguros de sua coragem. Quem estudar os efeitos da antiguidade e as velhas crônicas descobrirá que, vendo-se o país mal governado e maltratado, e tomando-se a firme decisão de libertá-los, pouco ou nenhum deixaram de consegui-lo. Tiveram nisso a ajuda da própria liberdade, ansiosa por renascer. Harmódio, Riton, Trasíbulo, Brutus, o Velho, Valério e Dion executaram cabalmente o que valorosamente planejaram. Em casos assim, a sorte quase nunca falta quem quer o bem. O jovem Brutus e Cássio derrubaram a servidão e repuseram a liberdade, tendo por isso morrido, mas não desonrosamente. Desonroso seria dizer que foi desonrosa a vida ou a morte desses jovens. Tristeza e desgraça foram a ruína da república que viria a ser enterrada com eles. As conjuras que depois houve contra os imperadores romanos foram todos atos de gente ambiciosa e não devemos lamentar as derrotas que sofreram. Era evidente que não queriam derrubar, mas arruinar a coroa. Pretendiam expulsar o tirano e manter a tirania. Não é para mim desejável que eles tivessem triunfado, e apraz-me que, por exemplo, tenham mostrado como não se deve abusar do sagrado nome da liberdade para não levar a cabo ruins empreendimentos. Mas, voltando ao assunto principal de que me afastei, a primeira razão que leva os homens a servirem de boa mente é o terem nascido e sido criados na servidão. A esta soma-se outra, que é a de, sob a tirania, os homens se tornarem covardes e efeminados. Nisso concordo com Hipócrates, pai da medicina, que assim afirmou e escreveu num de seus livros intitulado Das Doenças. Esse homem tinha um coração no lugar e bem o demonstrou quando o rei quis atraí-lo para junto de si, com muitas dádivas e oferendas. Respondeu-lhe francamente que teria muitos escrúpulos em tratar e curar os bárbaros que queriam matar os gregos e de pôr a sua parte a serviço de um rei que pretendia escravizar a Grécia. A parte que ele mandou pode ainda hoje ver-se entre as outras obras e constituirá para todo sempre uma prova do seu bom coração e de sua natureza nobre. Com a perda da liberdade perde-se imediatamente a valentia. As pessoas escravizadas não mostram no combate qualquer ousadia ou intrepidez. Vão para o castigo como que manietadas e entorpecidas como quem vai cumprir uma obrigação. E não sentem ardor no coração o fogo da liberdade que faz desprezar o perigo e dá ganas de comprar com a morte, ao lado dos companheiros, a honra da glória. Entre homens livres todos disputam
invejosamente, quem há de ser o primeiro a servir o bem comum? Todos desejam ter o seu quinhão do mal, da derrota, ou no bem da vitória. Mas as pessoas escravizadas, além desta falta de valor da guerra, também perdem energia em todo o resto. Têm o coração abatido e mole e não são capazes de grandes ações. Os tiranos o sabem e, à vista desse vício, tudo fazem para piorá-lo. Xenofonte, historiador grave da melhor cepa entre os gregos, em um livro fez Simônides falar com Hierão, rei de Siracusa, sobre as misérias dos tiranos. É um livro eivado de bons costumes e graves argumentos e, a meu ver, escrito com muita graça. Bom seria que todos os tiranos que já houvessem e diante dos olhos e deles servissem como de espelho. Não creio que deixasse de ver nele todas as suas verrugas e não se envergonhasse de todas as suas manchas. Conta no referido tratado o tormento por que passam os tiranos que, por fazerem mal a todos devem temer. Diz, entre outras coisas, que os maus reis recorrem a estrangeiros para fazerem a guerra, subornam-nos e não se atrevem a meter armas nas mãos dos próprios súditos a quem ofenderam. Reis, houve, alguns até franceses, mais outrora nos dias de hoje, que contrataram para a guerra mais de uma nação estrangeira com a intenção de preservarem os seus, por acharem que não era perdido dinheiro gasto em defesa das pessoas. Era o que dizia Cipião, o grande africano, julgo, para quem valia mais defender a vida de um cidadão do que desbaratar 100 inimigos. Mas não há dúvida alguma de que o tirano se julga absolutamente seguro e só se preocupa quando percebe que já não tem a seu serviço um único homem de valor. Com razão, se lhe poderá dizer nessa altura o que Trasão em Terêncio se gloria de ter dito ao domador de elefantes. Tão bravo vos hei mostrado que sois das bestas criado. Mas este estratagema com que os tiranos humilham os súditos está, com mais do que em qualquer outro lado, explicitado no que Ciro fez aos lídios, depois de ter se apoderado de Sardes, capital da Lídia, quando aprisionou o riquíssimo rei Creso e o levou cativo. Trouxeram-lhe a notícia de que os de Sardes se tinham revoltado. Ter-lhes ia sido fácil dominá-los. Não desejando saquear uma tão bela cidade, nem querendo destacar para lá um exército que a vigiasse, recorreu a um outro expediente, fundou nele bordéis, tabernas e jogos públicos e publicou um decreto que obrigava os habitantes a frequentá-los. Tão bons resultados teve essa guarnição que foi desnecessário daí em diante levantar a espada contra os lídios. Os desgraçados divertiram-se a inventar toda a casta de jogos, de tal forma que a palavra latina usada para significar passatempos é a palavra ludi, que vem de lide, lídios. Nem todos os tiranos foram tão explícitos no seu desejo de efeminarem os homens, mas o que este ordenou formalmente foi, em grande parte, realizado de forma velada. É muito próprio do vulgo, mormente o que pulula nas cidades, desconfiar de quem o estigma, desconfiar de quem o estima e ser ingênuo para aqueles que o enganam. Atrair o pássaro com o apito, ou o peixe com a isca do anzol é mais difícil que atrair o povo para a servidão, pois basta passar-lhes junto à boca um engodo insignificante. É espantoso como eles se deixam levar pelas cócegas. Os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos, as feras exóticas, as medalhas, os quadros e outras bugigangas eram para os povos antigos engodos da servidão, preço da liberdade, instrumentos da tirania. Deste meio, desta prática, desses engodos, se serviam os tiranos para manterem os antigos súditos sob o jugo. Os povos, assim ludibriados, achavam bonito esses passatempos, divertiam-se com o vão prazer que lhes passava diante dos olhos e habituavam-se a servir com simplicidade igual, se bem que mais nociva, a das crianças que aprendem a ler atraídas pelas figuras coloridas dos livros iluminados. Os
tiranos romanos decretaram também na celebração frequente das decenárias públicas, para as quais atraíam a canalha que põe acima de tudo os prazeres da boca. Nem o mais esclarecido de todos eles trocaria a málaga na sopa pela liberdade da República de Platão. Os tiranos ofereciam o quarto de trigo, o cesteiro de vinho e o sestércio, e os vivas ao rei então eram coisa triste de se ouvir. Não davam conta aos nécios de que recuperavam dessa forma parte do que era seu e que não podia o tirano dar-lhes coisa que não lhe tivesse furtado antes. O que hoje ganhava o sestércio, o que se fartava de comer no festim público, louvando a grande liberalidade de Tibério e Nero, era, no dia seguinte, obrigado a entregar os seus haveres à avareza, aos filhos da luxúria e ao próprio sangue, à crueldade daqueles magníficos imperadores, e fazia-o sem dizer palavra, mudo como uma pedra, quedo como um cepo. O povo sempre foi assim. É perante o prazer que honestamente não pode atingir, aberto e dissoluto, e face ao agravo e à dor que honestamente não deveria sofrer, insensível. Não sei hoje em dia de pessoa alguma que ao ouvir falar de Nero não trema só com o nome de tão vil monstro, de tão hedionda e imunda besta. Pode, porém, dizer-se que após a sua morte, vil tanto quanto foi a sua vida, o povo romano ficou com tanta pena por se lembrar de seus jogos e festins, que pouco faltou para vestir luto. Assim o escreveu Cornélio Tácito, autor dos melhores e mais graves, e só pode estranhar o fato de quem não conheça bem o que o povo fez após a morte de Júlio César, que tinha abolido as leis e a liberdade. Achavam que era um homem sem valor, creio, mas louvaram muito a sua humanidade, que afinal foi tão nociva como a crueldade mais selvagem de todos os tiranos. Em boa verdade, a sua peçonhenta doçura serviu só para adoçar a servidão que impôs ao povo romano. Mas, depois de morto o dito povo, que tinha ainda na boca, desse logo tinham por certo, que os imperadores romanos não deixavam de tomar sempre o título de tribuno do povo, seja porque seu cargo era tido na conta de santo, de sagrado, seja porque havia se estabelecido para se defenderem do povo e estarem sob o favor do Estado. Desse modo, tinham por certo que o povo lhes daria toda a confiança, tendo em maior consideração o título do que os atos deles. Não procedem melhor hoje em dia os que sempre que cometem aleivosias, incluindo as mais graves, fazerem-nas acompanhar de discursos sobre o bem comum e a utilidade pública. Não ignoras, longa, os considerandos dos que habilmente costumam lançar mão de tal sorte. Mas, na maioria das vezes, não há habilidade que chegue para cobrir tanto despudor. Os reis assírios e depois deles os medos só apareciam em público o mais tarde possível, ao anoitecer, para a populaça julgar que eles tinham algo de sobre-humano, assim iludindo as gentes propensas ao devaneio e amigas de imaginar aquilo que não veem claramente isso. Foi assim que as nações que durante longos anos pertenceram ao Império Sírio se habituaram com tal mistério a servir e serviam tanto mais quanto não sabiam quem era o soberano. E todos o respeitavam e temiam sem nenhum deles o ter visto. Os primeiros reis do Egito, esses nunca se mostraram em público sem levarem um ramo ou uma luz na cabeça, e mascaravam-se como saltimbancos, coisa tão estranha de ver que os súditos se enchiam de respeito e veneração por eles. E havia gente tão doida e tão submissa que se prestava a tal comédia em vez de com ela se rir. Faz pena ouvir comentar as artimanhas a que os tiranos de antigamente recorriam para consolidarem as suas tiranias. E o modo como de coisas só menos tiravam grande partido. Tinham compreendido ser possível fazerem o que quisessem de um povo que se deixava apanhar na rede, por muito frágil que ela fosse, um povo tão fácil de enganar e submeter que quanto mais deles zombava, mais se rebaixava. E o que direi daquela outra patranha a que os povos antigos deram sempre grande crédito? Acreditaram de fato que o dedo grande do pé de Pirro, rei dos Epírotas, fazia milagre e curava as doenças do baço. Acreditavam na lenda de que o dito dedo, após a cremação do corpo de Pirro,
ficaria inteiro no meio das cinzas. Era o próprio povo que forjava as mentiras e que posteriormente acreditava. Muitos assim o escreveram e, pelo modo como fizeram, é patente que se limitaram a reunir o que ouviam dizer nas cidades entre o povo miúdo. Vespasiano, no regresso da Assíria, passando por Alexandria a caminho de Roma, ao tomar o governo do império, teria realizado muitos milagres. Punha os coxos a andar, dava vista aos cegos e obrava muitas outras façanhas que só podia acreditar que fosse mais cego do que aquele a quem pretensamente curava. Até os mesmos tiranos se espantavam com a forma como os homens podiam suportar um outro homem que lhes fazia mal. Utilizavam por isso o disfarce da religião e, se possível, tomavam o aspecto de certas divindades. E isso se servindo para protegerem a má vida que levavam. Se dermos credo à Sibila de Virgílio e à sua descrição do inferno, Salmoneu, por ter zombado dos deuses e vestido a indumentária de Júpiter, está agora no fundo do inferno a receber o castigo que merece. Aspas. As penas vi, cruéis e penetrantes, de Salmoneu soberbo, que tanto erra, de Júpiter tonante o raio horrendo e do Olimpo os trovões contrafazendo. De 4 frisões este conduzido uma tocha acendida meneando pelos povos de Grécia ia atrevido, e pelo meio de Elíades triunfando o culto dos altos deuses só devido, pedia. Mentecapto que rodando pela ponte no coche miserável fingia a chuva e o raio imitável. Mas, de uma nuvem densa, um raio horrendo, vibrando tudo, o Padre Onipotente o derrubou com ímpeto tremendo, não com fumoso raio ou tocha ardente. É de Eneida, Virgílio, capítulo 6. Fecha aspas. Se este, cujo crime foi fazer de tolo, padece hoje mais tormentos no inferno, é de crer que merece muito pior os que abusaram da religião para fins ruins. Os nossos semearam pela França sapos, flores de lis, a ampola e a oriflama. Pela parte que mais me cabe, não ponho em dúvida que os nossos maiores, e nós não temos razão de queixa, pois sempre tivemos reis bons em tempos de paz, valorosos na guerra, reis que, embora sendo de nascença, parecem ter sido não criados pela natureza como os outros, mas eleitos por Deus Todo-Poderoso, antes de tomarem nas mãos as rédeas do governo e a guarda do reino. Assim, ainda que assim não fosse, não poria em dúvida a verdade contada pelas nossas histórias, nem as discutiria com vistas a rebaixar a nossa bela nação e deslustrar a nossa poesia francesa, a qual, mais do que remoçada, está hoje completamente renovada graças aos nossos Ronsard, Boeuf e Dubellay, que fizeram evoluir a nossa língua a ponto, ouso esperá-lo, de que os gregos e latinos não lerem nada, não serem nada superiores a não ser que está no direito da antiguidade. E seria da minha parte grande ofensa a nossa métrica, uso de boamente a palavra e não me desagrada, que tomada, embora por muitos mecânica, tem muita gente capaz de enobrecê-la e de restituí-la à sua honra primitiva. Seria, digo, grande ofensa subtrair-lhe os belos contos do rei Clovis, nos quais julgo ver despontar fácil e elegantemente a veia do nosso Ronsard e da sua Francida. Presinto o seu alcance, reconheço-lhe a graça e finura de espírito. Tem arte para fazer da oriflama o que os romanos fizeram das ancilas, como diz Virgílio, abre aspas, e os escudos do céu fazendo em terra, fecha aspas. Erguerá a nossa ampola tanto quanto os atenienses o cesto de Eríctono, e as nossas armas serão faladas tanto quanto foi a oliveira que ainda hoje se encontra na Torre de Minerva. Seria de fato ultrajante renegar os nossos livros e desdizer os nossos poetas. Mas, voltando ao assunto de quem sem querer me afastei, quem mais do que os tiranos tem conseguido para sua segurança habituar o povo não só à obediência e à servidão, mas até à devoção? Tudo, pois, o que aqui disse sobre o hábito das pessoas serem voluntariamente escravas aplica-se apenas às relações entre os tiranos e a raia miúda e embrutecida.
Passarei agora a um ponto em que, a meu ver, constitui o segredo e a mola da dominação, o apoio e o alicerce da tirania. Quem pensa que as alabardas dos guardas e das sentinelas protegem o tirano está, na minha opinião, muito enganado. Usam-nos, creio, mais por formalidade e como espantalho do que por merecerem confiança. Os arqueiros vedam a entrada no passo aos poucos hábeis, mas os que não têm meios, não os bem armados e os façanhudos. Dos imperadores romanos se pode dizer que foram menos os que escaparam de qualquer perigo por intervenção dos arqueiros do que os que pelos próprios guardas foram mortos. Mas não são as hordas de soldados a cavalo, não são as companhias de soldados peões, não são as armas que defendem o tirano. Parece à primeira vista incrível, mas é a verdade. São sempre 4 ou 5 os que estão no segredo do tirano. São esses 4 ou 5 que sujeitam o povo à servidão. Sempre foi a uma escassa meia dúzia que o tirano deu ouvidos. Sempre foram esses os que lograram aproximar-se dele ou ser por ele convocados para serem cúmplices das suas crueldades, companheiros de seus prazeres, alcoviteiros de suas lascívias e com ele beneficiários das rapinas. Tal é a influência deles sobre o caudilho que o povo tem de sofrer não só a maldade dele, como também a deles. Essa meia dúzia tem a seu serviço mais 600 que procedem com eles, como eles procedem com o tirano. Aliás, abaixo destes 600, há mais 6.000 devidamente ensinados a quem confiam. Ora o governo das províncias, ora a administração do dinheiro, para que eles ocultem as suas avarezas e crueldades, para serem seus executores no momento combinado e praticarem tais malefícios que só à sombra deles podem sobreviver e não cair sob a alçada da lei e da justiça. E abaixo de todos estes vêm outros. Quem queira perder tempo a desenredar esta complexa meada descobrirá abaixo dos tais 6.000 mais 100.000, 100 milhões agarrados à corda do tirano. Tal como em Homero, Júpiter se gloria de que puxando a corda todos os deuses virão atrás. Tal cadeia está na origem do crescimento do Senado e no tempo de Júlio do estabelecimento de novos cargos e das eleições de ofícios que não são de modo alguma reforma na justiça, mas novo apoio à tirania. E, pelos favores, ganhos, lucros que os tiranos concedem, chega-se a isso. São quase tantas pessoas a quem a tirania parece proveitosa como as que prezam a liberdade. Dizem os médicos que, havendo no nosso corpo uma parte afetada, é nela que naturalmente se reúnem os humores malignos. Da mesma forma, quando um rei se declara tirano, tudo quanto é mal, a escória do reino, não me refiro aos larápios e outros desorelhados que no conjunto da república não fazem bem ou mal algum, mas os que são ambiciosos e avarentos, todos se juntam à volta dele para apoiarem-no, para participarem do saque e serem outros tantos tiranetes, logo a terem tantos outros tiranetes também. É o caso dos grandes ladrões e corsários famosos. Há uns que exploram o país e assaltam os viajantes. Estão uns de emboscada e outros à espreita, uns chacinam, outros saqueiam, e havendo muito, embora alguns mais proeminentes, uns que são criados e outros chefes de bando, ou todos afinal se sentem donos, senão do espólio principal, pelo menos de parte dele. Conta-se que os piratas sicilianos não só se juntaram em tão grande número que foi mistério enviar contra eles Pompeu Magno, como também conseguiram estabelecer alianças com algumas belas cidades e grandes praças fortes em cujos portos ancoravam com toda a segurança no regresso do curso, dando-lhe em recompensa uma parte dos bens que rapinavam. O tirano submete a uns por intermédio dos outros. É assim protegido por aqueles que, se algo valessem, antes devia recear e dar razão ao adágio que diz ser a lenha rachada com cunhas feitas da mesma lenha. Vejam-se os arqueiros, os guardas, os porta-estandartes que do tirano recebem não poucos agravos. Mas os desgraçados, banidos por Deus e pelos homens, suportam de boa mente o mal e descarregam depois desse mal, não naqueles que o maltratam, mas que com ele são maltratados e que também não têm defesa. À vista dos que servilmente giram ao redor do tirano,
a executar as suas tiranias e a oprimir o povo, fico muitas vezes espantado com a maldade dele e sinto igualmente pena de tanta estupidez. Porque, em boa verdade, o que fazem eles ao acercarem-se do tirano, se não afastarem-se da liberdade, darem, digamos por assim dizer, ambas as mãos à servidão e abraçarem a escravatura? Ponham eles algum freio à ambição, renunciem um pouco à avareza, olhem depois para si próprios, vejam-se bem e perceberão claramente que os camponeses, os servos, que eles espezinham e tratam como escravos, sem comparação com eles, livres e felizes. O camponês e o artesão, embora servos, limitam-se a fazer o que lhes manda e feito isso ficam quites. Os que giram em volta do tirano e mendigam seus favores não se poderão limitar a fazer o que ele diz, têm de pensar o que ele deseja. E muitas vezes, para ele se dar por satisfeito, têm de lhe adivinhar os pensamentos. Não basta que lhe obedeçam, tem de lhe fazer todas as vontades, tem de se matar de trabalhar nos negócios dele, tem de ter os gostos que ele tem, de renunciar à sua própria pessoa, de se despojar do que a natureza lhes deu. Tem de se acautelar com o que dizem, com as mínimas palavras, os mínimos gestos, com o modo como olham. Não tem olhos, nem pés, nem mãos, tem de se consagrar tudo ao trabalho de espiar à vontade e descobrir o pensamento do tirano. Será isso viver feliz? Será isso vida? Haverá no mundo coisa mais insuportável do que isso? Não me refiro sequer a homens bem-nascidos, mas sim a quem tem o sentido do bem comum, para não dizer cara de homem. Haverá condição mais miserável do que viver assim, sem ter nada de seu, sujeitando a outrem a liberdade, o corpo, a vida? Fazem tudo o que fazem para ganharem fortuna. Como se pudessem ganhar também alguma coisa de seu, quando da sua própria pessoa não pode dizer que seja sua. Como se fosse possível, na presença do tirano, alguém possuir o que quer que seja. Eles fazem tudo para acumular riquezas e não se lembram de que eles é que lhe dão a força para roubar tudo e a todos, não deixando a ninguém nada de seu. Veem que é o ter que mais sujeita os homens à crueldade, que não há para o tirano crime mais digno de morte do que a posse de quaisquer bens, que ele só quer possuir riquezas, que rouba os ricos, que se apresentam diante dele como num matadouro, para que ele os veja bem recheados e ornados, e deles tem inveja. Esses favoritos deveriam lembrar-se menos dos poucos que no convívio com o tirano ganharam fortunas do que dos muitos que, tendo acumulado assim alguns haveres, acabaram por perder a vida e os bens. Bom, seria bom pensar que, se de algum modo ganharam riquezas, pouquíssimos foram os que a conservaram. Percorreram-se as histórias antigas, nós vamos lá nas frescas datas e se verá claramente quão grande é o número dos que, ganhando as boas graças dos príncipes, com falsidade, tendo recorrido à maldade ou abusado da simplicidade deles, acabaram por ser aniquilados pelos mesmos príncipes, os quais, tão facilmente quanto os tinha elevado, viram que não podiam conservá-los. Entre o grande número de pessoas que algum dia viveram nas cortes dos maus reis, poucos ou nenhum escapam de sentir em si a crueldade do tirano a quem tinham acirrado contra os outros. Tendo o mais das vezes enriquecido à custa da proteção deles com os despojos dos outros, foram eles que depois enriqueceram os outros com seus próprios despojos. As próprias pessoas de bem, se acaso as há ao redor do tirano e gozam das suas graças, enquanto nelas brilha a virtude e a integridade que, vistas de perto até os maus, inspiram respeito, essas pessoas de bem não ficarão muito tempo sem perceber o mal que os outros sofrem e aprenderão às suas custas os malefícios da tirania. Sêneca, Burro, Trásias, esse trio de pessoas de bem que tiveram a pouca sorte de viver perto do tirano e a missão de tratar de seus negócios, foram todos por ele estimados e benquistos. Um deles fora seu preceptor e tinha como penhor da amizade e educação que lhe dera. Ora, todos eles testemunharam pela sua morte cruel quão pouca confiança merecem os tiranos. Que a amizade, afinal, pode esperar-se daquele cujo coração é tão duro que odeia o próprio reino, que em tudo lhe obedece, que, por não conseguir fazer-se amar, se empobrece e destrói seu império? Poderá dizer-se que todos os que referi incorreram em grandes desgraças por terem sido virtuosos,
Mas olhemos também para o resto do séquito do tirano e veremos que todos quanto obtiveram seus favores e os mantiveram por maldade acabaram por não durar muito. Onde se ouviu falar de amor mais dedicado, de afeto mais duradouro, onde é que já se viu um homem mais obstinadamente preso a uma mulher do que estava a Pompeia, quem afinal envenenou? Agripina, mãe de Nero, matara o marido Cláudio para pôr o filho no trono. Fez-se todas as vontades, não se poupou a trabalhos para lhe agradar. Ora, foi esse mesmo filho, por ela gerado e feito imperador, foi ele que depois de muitas vezes de balde o tentar acabou de lhe tirar a vida. E ninguém, depois diria que ela não mereceu esse castigo, mas a opinião geral é que devia tê-lo recebido das mãos de outrem, não daquilo que lhe o infligiu. Houve já homem mais fácil de manobrar, mais simples, digamos até mais ingênuo do que o imperador Cláudio? Quem se apaixonou algum dia por uma mulher mais do que ele por Messalina? Nem por isso deixou de entregá-la ao carrasco. A simplicidade é uma crueldade de todos os tiranos, tanto que todos ignoram que seja praticar o bem. Mas não sei como sempre chega o dia em que o uso de crueldade para com os que o rodeiam e a pouca inteligência que possuem desperta de imediato. É bem conhecida a palavra daquele que, vendo descoberto o colo da mulher amada, sem a qual parecia não poder viver, a acariciou dizendo: este belo pescoço, logo que eu o ordene, pode ser cortada. É por isso que a maior parte dos antigos tiranos eram geralmente mortos pelos seus favoritos, os quais, uma vez conhecida a natureza da tirania, perdiam toda a fé nesse tirano e desconfiavam do seu poder. Assim foi que Domiciano morreu às mãos de Estevão, Cômodo assassinado por uma das suas amantes, Antonino por Macrino e o mesmo aconteceu com quase todos os outros. A verdade é que o tirano nunca é amado nem ama. A amizade é uma palavra sagrada, é uma coisa santa e só pode existir entre as pessoas de bem. Só se mantém quando há estima mútua. Conserva-se não tanto pelos benefícios, quanto por uma vida de bondade. O que dá ao amigo a certeza de contar com o amigo é o conhecimento que tem de sua integridade, da forma como corresponde à sua amizade, ao seu bom feitio, à fé e à constância. Não cabe amizade onde há crueldade, onde há deslealdade, onde há injustiça. Quando os maus se reúnem, fazem-no para conspirar, não para travarem a amizade. Apoiam-se uns nos outros, mas temem-se reciprocamente. Não são amigos, são cúmplices. Ainda que assim não fosse, havia de ser sempre difícil achar um tirano um amor firme. É que, estando ele acima de todos e não tendo companheiros, situa-se para lá de todas as raias da amizade, a qual tem seu alvo na equidade, não aceita a superioridade, antes quer que todos sejam iguais. Por isso é que entre os ladrões reina a maior confiança no dividir o que roubaram. Todos são pares e companheiros, e se não se amam, temem-se pelo menos uns aos outros e não querem, desunindo-se, tornarem-se mais fracos. Quanto ao tirano, nem aos próprios favoritos pode ter confiança nele, pois aprenderam por si mesmo que ele pode tudo, que não há direitos nem deveres e a que esteja obrigado. A sua única lei é a sua vontade, não é companheiro de ninguém, antes é senhor de todos. Quão dignos de piedade, portanto, são aqueles que, perante exemplos tão evidentes, face a um perigo tão iminente, não aprendem com o que os outros já sofreram. Como pode haver tanta gente que gosta de conviver com os tiranos, que nenhuma só tem inteligência e ousadia que bastem para lhe dizer o que, no dizer do conto, a raposa respondeu ao leão que se fingia de doente, entre aspas: de boa mente entraria no teu covil, mas só vejo pegadas de bichos que entram e nenhuma dos que dele tenham saído, fecha aspas. Esses desgraçados só veem o brilho dos tesouros do tirano e ficam olhando espantados para o fulgor de suas suntuosidades, deslumbrados com tanto esplendor. Aproximam-se e não veem que estão a atirar-se para o meio de uma fogueira que não tardará a consumi-los. O sátiro indiscreto, reza a fábula, ao ver aceso o lume descoberto por Prometeu, achou-o tão belo que foi beijá-lo e se queimou. A borboleta que, esperando encontrar algum prazer, se atira ao fogo, vendo-o luzir, acaba por ser vítima de uma outra qualidade que fogo tem, a de tudo queimar, diz o poeta Lucano. Vamos admitir que os favoritos consigam escapar às mãos daquele a quem servem. Não escaparão do rei que vier depois. Se for bom, tudo fará para pedir contas e repor justiça. Se for mau e semelhante aos que eles serviram, há de ter os seus favoritos que, evidentemente, além de pretender ocupar os cargos dos outros, hão de querer também os bens e a vida deles. Assim sendo,
Como pode haver alguém que no meio de tantos perigos, de tanta insegurança, queira ocupar tão desgraçada posição e serviu com um tal risco tão perigoso? Amo? Bom, que tormento, que martírio é esse, meu Deus? Viver dia e noite a pensar em ser agradável a alguém e ao mesmo tempo temê-lo mais do que a qualquer homem. Que tormento estar sempre de olho à espreita, de ouvido à escuta, a espiar de onde virá o golpe para descobrir embustes, examinando sempre as feições dos companheiros, a ver se descobre quem o trai, rindo-se para todos, receando-os a todos, não tendo inimigo declarado, nem amigo certo, nem amigo certo. Que tormento fazer sempre rosto risonho, tendo o coração transido, não poder mostrar-se contente e não se atrever a ser triste. Aprazível é considerar que eles ganham com tanta tormenta, o que podem esperar dos trabalhos que passam e da mísera vida que levam. O povo gosta de acusar dos males que sofre, não o tirano, mas os que o aconselham. Os povos, as nações, toda a gente, incluindo os camponeses e os lavradores, todos sabem os nomes deles e os respectivos vícios. Sobre eles lançam 1000 ultrajes, 1000 vilanias, 1000 maldições. Todas as suas orações e votos são contra eles. Todas as desgraças, todas as pestes, todas as fomes lhes são atribuídas e, se às vezes exteriormente, lhe atributam algum respeito. Não deixe de amaldiçá-lo no mais fundo do coração. Tem por eles um horror maior do que tem aos animais ferozes. Mas é a honra, tal é a glória que recebem em paga dos serviços que prestam aos povos, os quais nunca se darão por saciados e compensados do que sofreram, ainda que por eles se fosse o corpo repartido em pedaços. Mesmo depois de morrerem, o que fica tudo farão com que o nome do come-gentes lhe seja atribuído e manchado pela tinta de 1000 penas, e a sua reputação desfeita em milhares de livros, e os próprios ossos, a bem dizer, pisados pelos vindouros, que assim castigam depois de mortos os que tiveram vida ruim. Aprendamos com esses exemplos, aprendemos a fazer o bem, ergamos os olhos para o céu, seja por amor de nossa honra, seja pelo amor da nossa virtude. Olhemos para Deus Todo-Poderoso, testemunha certa dos nossos atos e justo juiz de nossas faltas. De minha parte, penso, se não me engano, que nada há de mais contrário a um Deus liberal e bondoso do que a tirania e que ele reserva aos tiranos e seus cúmplices um castigo especial. Etienne de Labotte. Obrigado.